sobre o que ele fez no ano de 2011 em seu mandato lá, lógico, na Câmara de Vereadores. Presidente, obrigado pela presença em nosso programa mais uma vez. A pergunta é simples, direta e reta para todos os vereadores, inclusive o senhor. O que o senhor fez na Câmara de Vereadores no ano de 2011? Bom dia. Bom, bom dia a todos, bom dia a vocês dois. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui. Me desculpar que algumas vezes a gente marcou e tive que desmarcar por causa de compromisso, mas estamos aqui hoje. Bem, em primeiro lugar, dizer que ser presidente da Câmara tira de você a prerrogativa maior de legislar e até mesmo de fiscalizar. Você vê que a própria regimento interno da Câmara, a lei orgânica, não me permite votar, a não ser em matérias que dê empate ou matérias que dêem 2 terços. Então, tira de você, né, a presença do Legislativo, uma das suas prerrogativas de que é votar, ou seja, dar a sua opinião. Também tira um pouco a questão de você legislar, porque você fica muito ligado às questões administrativas de um poder constituído. Então, eu confesso que, como presidente da Câmara, muita coisa fiz, mas como vereador frustra, porque você não tem tempo para, primeiro, o impedimento de só votar em caso de empate. Praticamente, eu não uso o plenário para defender absolutamente nada, porque eu ali tenho que ser imparcial. Está organizando. Que essa é uma função do presidente da Câmara, permitir que os contrários possam se manifestar de forma igual, claro, a questão da maioria e da minoria. Então, frustra um pouco. E como eu fui presidente por várias vezes, né, estou no 4º mandato, quer dizer, metade dos meus 16 anos de vereador foram consumidos com a parte administrativa. E nessa parte administrativa, eu acho que esse mandato agora tem sido muito produtivo. Nós conseguimos, primeiro, ter uma sede. Quando eu assumi a presença do Legislativo, nós estávamos lá no antigo fórum, onde sequer tinha gabinete para vereador, né, com a mudança para lá, 7 vereadores não tinham gabinete, inclusive eu. Né, nós estávamos numa casa, umas salinhas alugadas ali do lado do Fórum do Pão, e o primeiro desafio foi fazer com que houvesse espaço digno para atender a população. E a gente fez no primeiro ano, conseguimos rapidamente reestruturar aquele prédio, que é um prédio belíssimo, né? Montando todos os gabinetes necessários, tirando toda a parte de infraestrutura da parte administrativa da Câmara, deslocando para um casarão ali próximo, para que a gente, no segundo momento, pudesse fazer a obra que hoje está lá. Né? Toda a parte administrativa da Câmara está na parte de baixo, né? Um espaço satisfatório para todos os departamentos e já prontos, né? Vão ficar prontos ao longo do ano que vem, já estou quase 90% pronto, os gabinetes para os futuros vereadores, com sala de espera, né? O prédio da Câmara, um prédio antigo, até o final do ano, início desse ano, um novo elevador para portador de deficiência, inclusive foi encomendado, demorou esse tempo todo, porque entra numa linha de espera, né? É uma coisa encomendada. Acho que foi um ano de muita matéria discutida de importância na Câmara. Eu adotei uma medida que, para mim, eu entendo que o mais importante não é a quantidade de vezes que você vai à Câmara. Eu sempre sou um defensor disso. As pessoas acham que só a sessão terça e quarta-feira que é o trabalho do vereador, e não é. Por isso que, quando muitas vezes falta quórum, ou na terça ou na quarta, vocês podem reparar que eu faço 3, 4 sessões num único dia, para que a pauta da Câmara nunca fique presa, ou seja, não fique nenhuma matéria que possa atrapalhar o andamento do Executivo. E nós vamos fechar o ano, não sei ainda, a Marcinha Lemos faz esse levantamento na última sessão, com um número expressivo de reuniões, com um número muito grande de projetos de leis, de indicações legislativas. Tivemos muitas audiências públicas na Câmara, trazidas por vereadores, seja da oposição, seja da situação. Eu acho que a Câmara fez o seu papel ao longo desse ano. Já votamos até o orçamento, não é coisa que muitas vezes a gente deixa para votar no final, mas houve um apelo do Executivo no sentido de, em função dessa questão toda dos royalties, né? Houve um apelo e eu não poderia criar nenhum tipo de embaraço, coloquei na pauta, foi aprovado, e nós vamos encerrar aí na quarta-feira, acredito, já tem lá mais 3 projetos, chegaram ontem, tem mais 3 hoje do governo, já tem 6 matérias ainda, ou mais, a serem apreciadas. De repente, até, se houver necessidade, a prefeita se entender, se não der tempo para votar tudo, de convocar a Câmara extraordinariamente. Mas eu acho que foi positivo, né? Eu acho que o trabalho
da Câmara é muito discutível, porque mas a Câmara é uma continuidade da Prefeitura. Eu já ouvi muito isso, né? Olha, gente, isso é em qualquer casa legislativa, não é privilégio de Campos. Onde o governo tem maioria, aprova. Não é? Claro. Quando é o contrário, por exemplo, acontecia em São João da Barra, antes daquelas vezes da oposição, a oposição barrava as coisas do governo. Então, o processo legislativo tem que ser encarado dessa forma. Ninguém é subserviente a um acordo político para que você cumpra o seu papel no legislativo em votar as matérias que são interesse do governo. É assim que acontece em Brasília. Só se acompanhar qualquer sessão do Congresso Nacional, você vai ver o rolo compressor quando a matéria é de interesse do governo. E eu, graças a Deus, na minha experiência política, do 4º mandato de vereador, 4º mandato de presidente da Câmara, entendo perfeitamente e permito, quer dizer, que a oposição, que é minoria na casa, possa também fazer o seu papel. Muito bem. Todos os vereadores que aqui vieram, a gente teve a oportunidade de pedir a eles, falar para que eles dessem uma opinião sobre um fato lamentável, que foi a Câmara Municipal naquela confusão toda que deu na saída da prefeita, enfim, o retorno do mandato, o senhor para tomar posse, e cada um deu a sua opinião, claro, de forma até tranquila, mas a partir do momento que nós perguntamos também ao Magal, e agora temos a oportunidade de perguntar ao senhor aquilo que no centro das atenções ficou naquele momento, o que na verdade aconteceu e o desenrolar disso, quer dizer, ouvir do senhor exatamente o que aconteceu na Câmara Municipal naquele dia. Olha, eu já me manifestei, não me recordo assim logo que aconteceu o fato. Esse eu estou até vendo hoje, está saindo aí na Folha da Manhã hoje, uma entrevista que eu concedi a Suzy, né? Acho que semana passada, foi lamentável, né? Eu acho que foi o fato mais negativo que pode ter acontecido nos últimos anos, talvez nos últimos 50 anos. Eu acho que eu não me lembro de ter havido o que aconteceu na Câmara, pelo menos a idade que tenho 54 anos. A Câmara foi literalmente invadida por um grupo de pessoas que foram com firme propósito de criar balbúrdia para que não se efetivasse aquilo que a Justiça havia determinado a mim, qual seja, assumir a Prefeitura de Campos em função de uma sentença judicial. Que se estava correta ou se não estava correta, não cabia a mim, enquanto presidente da Câmara, questionar. Mesmo porque eu tenho a formação, além de tudo, sou advogado, sei que de sentença judicial só cabe você acatar e recorrer dela. Não cabe outra coisa a não ser isso. Não há possibilidade de um poder legislativo não obedecer a uma decisão judicial, seja que instância for. E eu segui aquilo que me foi orientado pelo procurador da casa, doutor Elcio Oliveira, que é uma pessoa que dispensa comentário, primeiro pela sua capacidade jurídica, um homem que foi procurador de carreira do município, procurador durante muitos anos, advogado militante da nossa cidade, que foi me norteando passo a passo quais eram as medidas que eu tinha que adotar. E eu fui muito cauteloso. Não sei se você sabe, mas eu podia ter tomado posse assim que recebi a notificação. Mas não fiz. Não fiz em respeito à situação que estava havendo na prefeitura, a prefeita lá acampada, com aquele monte de gente, um clima de constrangimento na cidade. E eu entendo que a prefeita, ela foi eleita prefeita, eu não fui. Da outra vez, enquanto fiquei 6 meses à frente da prefeitura, falava claramente, estava cumprindo uma determinação da justiça. Mas em respeito àquela situação constrangedora, né, em que a prefeita estava colocada, não querendo sair, eu ainda perguntei ao procurador, o presidente, o procurador da prefeitura esteve à Câmara, com o procurador da Câmara, viram que não havia outra saída, a não ser fazer o que a gente fez. Primeiro, até um questionamento à juíza, porque não havia na sentença uma decisão clara se a posse era imediata ou não. Foi feito um expediente à juíza, no sentido dela esclarecer isso, e depois que foi esclarecido, não restava outra alternativa, e eu estaria descumprindo uma decisão judicial, abrindo mão da minha condição de presidente da Câmara para o vice-presidente cumprir o seu papel e assumir a prefeitura. E eu não sou homem de fugir da minha responsabilidade. Eu assumi da outra vez, me prejudiquei, se você não sabe, eu tinha uma eleição, ninguém ganha eleição de véspera, eleição se ganha no dia, mas eu tinha uma eleição fatalmente ganha para deputado estadual, todas as pesquisas mostravam isso, e abri mão para assumir a Prefeitura de Campos, que podia levar um dia. E eu teria perdido a oportunidade, como de fato perdi, de ser deputado estadual.
Então, e fui correto, fui leal, apoiei os candidatos do grupo político. Toda a cidade sabe, foi um período de extrema tranquilidade na nossa cidade, não houve perseguição a ninguém, foi um governo de consenso, ouvi nas oposições. Manteve o secretário? Né? Mantive todo o secretariado, só uma questão pontual ou outra, mas, ou seja, eu cumpri do ponto de vista administrativo o que tinha que ser feito e fui leal do ponto de vista político ao meu grupo político. E isso é inquestionável. Se você perguntar, a própria prefeita, ela vai te falar isso. Se perguntar ao deputado Garotinho, ele vai te falar isso. Se não falar isso, estaria mentindo. Isso ele disse publicamente ao conjunto de vereadores que hoje fazem parte da bancada de situação na Câmara. Então, para mim foi uma surpresa muito grande quando eu estava saindo de casa, depois de ter cumprido tudo aquilo que tinha sido pactuado entre o procurador da Câmara e o procurador da Prefeitura, doutor Francisco, que é uma pessoa que eu tenho estima e consideração também, mantive no cargo durante o período que fui prefeito, uma pessoa que eu tenho confiança, né, o seu pai, meu amigo pessoal, doutor Francisco de Assis, foi desembargador. Bom, para surpresa minha, eu saí de casa, eu recebo um telefonema de um vereador, do vereador Dante, se eu podia passar na casa dele antes de ir para a Câmara. Eu disse, não há nada de mal, vou aí. E cheguei lá e encontrei a coisa mais bizarra que poderia acontecer. Um documento que foi elaborado na calada da noite anterior, né, que era um absurdo, ou seja, querer levantar uma questão de ordem no ato de posse. Não havia sessão. E nenhuma questão de ordem, nada disso, pode acontecer e sobrepor a uma decisão judicial. Qualquer estudante de direito mediano sabe disso. Ou seja, era um absurdo o que queriam fazer, impedir que uma decisão judicial fosse cumprida através de levantar uma questão de ordem. Eu chamei o procurador, à casa do vereador Dante, ele leu, e me desculpe a forma tosca que eu vou falar, aquele papel não serve nem para limpar bumbum, uma coisa absurda, não existe aquilo, né? E eu disse, olha, não façam isso, eu não vou poder fazer isso, eu não posso conceder a palavra, porque eu vou estar descumprindo uma decisão da Justiça. Isso não foi levado em consideração, lá foi o documento, e aí vocês viram depois tudo o que aconteceu. A falta de equilíbrio de muitos vereadores que estavam orientados a fazer, né? Nesse intervalo de tempo, eu avisei para que não fosse lá, pedi que fosse avisado a prefeita e o deputado Garotinho, que não levasse aquele documento, que aquilo ia causar problema, parece que eu estava vendo que aquilo ia causar problema, e mais, a minha indignação em não entender qual era o problema de eu assumir a prefeitura, nem que seja como aconteceu por alguns minutos ou uma hora, se tanto. Nenhum problema. Na segunda-feira eu não dei posse à prefeita de novo, aconteceu alguma coisa demais, morreu alguém. Então eu não entendi. E todo um processo que aconteceu de fritura do meu nome dentro do partido. Eu já disse à prefeita, eu não tenho problema com o governo, eu tenho problema com o meu partido. Não tem cabimento um vereador ligado do meu partido, com o presidente do meu partido, registrar fofoca. Gente, isso é a coisa mais hilária. Isso foi feito sem que eu soubesse, ninguém me falou nada. Ou seja, foram desleais, não com o presidente da Câmara, mas com o companheiro de partido. E diante de tamanha deslealdade, e diante de todos os fatos que ocorreram na Câmara, quando eu fui dar posse à prefeita, eu disse a ela, estou saindo do partido, porque não há mais clima de continuar num grupo político onde eu não sou respeitado. Não há motivos para tudo que aconteceu aqui na Câmara. E disse a ela, a senhora gostaria, prefeita, que em vez da minha filha mais velha, fosse a Clarissa que estivesse na Câmara e fosse agredida do jeito que aconteceu? Gostaria que fosse, em vez de Clarinha, sua filha, a minha filha, como estava lá, Maria, que ficasse com os olhos esbugalhados, sendo colocada num canto, a minha porta tendo sido arrombada a pontapé, para preservar a integridade física da minha família, para colocar dentro da minha sala? Então não dá mais. Então, não tenho como mais respeitar. Por isso que fui questionado, acho que é a única coisa que eu falei até agora sobre todo esse episódio, e que causou todo esse frisson todo, porque me perguntaram, eu disse, isso só pode ser desequilíbrio do líder político. Porque um líder político não pode permitir que aquele ato de vandalismo, eu não sabia, eu não fiz, pelo amor de Deus. Nenhum vereador
e eu conheço bem de política, e o vereador ia tomar uma atitude tão radical se não tivesse sido orientado a fazer aquilo. Como é que está o ambiente da Câmara depois daquele episódio? Não, eu sou uma pessoa extremamente madura. Na segurança reforçou, mudou alguma coisa de regra? Não, a segurança ela existe, é a mesma. Foi dada orientação, mas o clima entre os vereadores, houve um rompimento. Bate-papo lá atrás. Houve um rompimento político, mas não o entendimento político que tem que se ter dentro da Câmara. Eu sou o presidente da Câmara até o final do ano. E o episódio ficou ali, onde estava. Eu continuo o trabalho. Cheguei agora há pouco, liguei para o vereador Quelinho, o presidente da Comissão de Justiça, para ver como é que estão as matérias e tal. Falo com o vereador Magal, é o líder do governo. Como é que o presidente da Câmara, por questões partidárias, vai deixar de cumprir com a sua obrigação? Não esperem de mim uma atitude diferente. Quem me conhece sabe disso. Eu separo as coisas. Eu não estou mais participando das reuniões do meu partido, que era o meu partido, o PR, com a base aliada. Mas não estou deixando de cumprir nenhuma vírgula do que tenho que fazer enquanto presidente da Câmara. Então, vou deixar bem claro isso. E, infelizmente, o que aconteceu, toda a cidade sabe, foi aquela confusão. E depois a atitude do deputado federal Garotinho de ir para o programa de rádio tentar falar mal de mim, dizer que eu sou traidor, que eu queria tomar o lugar da prefeita, uma atitude totalmente mentirosa. Não houve nada disso. Pelo contrário, o procurador da prefeitura sabe, junto com o procurador da Câmara, que eu fui de uma tranquilidade enorme, de uma maturidade enorme. E eu não permiti que isso acontecesse. Fui ao programa de rádio e lá ele foi embora. Uma atitude de não querer discutir. Não é discutir, bater boca. Não é do meu feitio ficar batendo boca com ninguém. Mas mostrar que não é verdade. Depois daquele episódio com o Paulo César Martins, coisa ridícula. Como é que um presidente do partido se presta a uma atitude daquela? Aí depois disse que foi por conta dele, não foi por conta do Garotinho. Eu falei, se não foi, pior ainda. Você, como liderado de um grupo, toma uma atitude sem que seu líder concorde com isso. Isso é falta de disciplina de liderança. Né? E depois, no blog dele, colocar coisas contra mim, né? Permitindo, até de capeta no blog dele, permitiu colocar. Comentar no blog dele lá, dizer que eu menti, que eu fiz isso, que fiz aquilo. Aí entra as pessoas, olha, desculpa, é seu irmão, mas olha, está parecendo até que tem chifre. Mas, irmão assim. Então não dá, né? Há coisas que há limite. Eu não quero mal, claro. Não quero mal, como não quero mal a ninguém, é minha formação religiosa, não querer mal a ninguém. Eu não tenho nenhum problema com ninguém na face da terra. A exceção aconteceu foi com meu irmão, o que me traz, do ponto de vista familiar, um constrangimento enorme. Mas do ponto de vista político, cada um tem que seguir o seu caminho. Não dá mais para conviver com uma pessoa que não te respeita. Não dá. E foi isso que eu falei com ele naquele episódio. E ele voltou depois dentro do estúdio da rádio, batendo na mesa, nervoso. Eu falei, olha, tá vendo? Eu tive a oportunidade de ouvir, vereador. O senhor, claro, percebe que foi uma situação, um prato cheio para a imprensa, sem dúvida alguma. Mas, do ponto de vista familiar, quer dizer, a mãe dos senhores, um período de mês de Natal, como é que é isso? Vocês se reúnem, não há uma conversa, tem um rancor? Como é que está isso? Olha, veja bem, de minha parte não há rancor nenhum. Né? Eu não posso fazer diferente daquilo que eu falo. Eu sou uma pessoa temente a Deus, sou católico praticante, faço parte da minha igreja, de grupo de oração, enfim, do ponto de vista de como cristão, está perdoado. Né? Eu acho que todo mundo tem o direito de se arrepender, e se é que ele se arrependeu, eu digo isso até na matéria, tudo bem. Agora, do ponto de vista político, é complicado. Familiar, tudo bem. A gente voltar a falar, não estive mais com ele, não falamos mais. Mas vocês têm costume de passar o Natal juntos ou não? Não, nunca aconteceu disso não. Ele faz sempre na casa dele, eu faço na minha casa, a gente se encontra. Eu procuro poupar a minha mãe, até isso ele explorou, dizendo que eu tinha colocado mamãe. Não falei nada disso. Na hora que aconteceu aquela confusão na Câmara, eu disse, olha, eu acho que ele está desequilibrado, vou pedir a mamãe para ver se conversa com ele, dá um remédio a ele. Foi a única coisa que eu falei de mamãe, né? É porque a mamãe com 80 anos não tem que se envolver nisso, ela é mãe dos dois, né? Tive uma conversa com ela há poucos dias sobre isso, que ela tem que continuar amando o filho dela, é filho dela, mas para que ela não mais nos envolva na questão política, né? Eu acho que isso que tem que ficar bem claro.
Presidente, e agora a questão partidária. O senhor está à frente do PPL. Como é que está a situação? Como é que o senhor está organizando aí para... Olha, eu estou muito feliz de ter sido chamado para, hoje já como presidente do PPL municipal, membro da executiva estadual. Nós vamos ter um encontro agora no dia 16 em São Paulo, né, com a executiva nacional. Me foi dado para que organizasse o partido, não só em Campos, mas em praticamente todos os municípios do Norte e Noroeste, e aí eu fiz várias parcerias em Cardoso Moreira, em São João da Barra, em Conceição de Macabu, São Francisco, e aí, seguindo os municípios. O partido é um partido muito novo, é um neném, é um partido que vem da origem de esquerda, do MR8, mas é um partido nacionalista, um partido que busca discutir as questões nacionais de forma equilibrada. Não é um partido que tem dono, não é um partido que só uma pessoa fala. Por isso que eu, quando me posiciono em relação à questão municipal, eu não digo que eu vou ficar com fulano nem Beltrano, porque não tem que ser a minha vontade. Eu não sou o dono do partido. O partido aqui em Campos vinha sendo, ao longo do tempo, comandado pela juventude, de vários segmentos da juventude de Campos. É um partido onde tem grêmios estudantis, movimentos da área estudantil, principalmente do Cefet, vinha sendo comandado por esse segmento, que é um segmento que, política da juventude, é vibrante, né? Ou seja, eu estou sentindo um paizão assim, dessa juventude. E a gente está procurando de um mix, ou seja, conseguir muita dificuldade, foi pouco tempo, em 48 horas montar uma nominata. Hoje, alguns institutos de pesquisa, eu acho que o papel, um deles, já deu aí vários resultados, onde o partido faz 2 vereadores, o que para mim é uma satisfação muito grande, porque um partido que nasceu há 2 meses já tem uma projeção de fazer 2 vereadores, eu seria um dos vereadores, o vereador mais votado do partido, e mais um outro vereador, acho que é o vereador Toninho Flaviano, que é o segundo aí na colocação. Para mim, me deixa muito feliz, né? Eu acho que o partido tem tudo para crescer, está crescendo. Em alguns municípios já tem vereadores de mandato que migraram, ou seja, já é um partido que já tem vereador em vários municípios do Brasil, não estou falando de Campos, mas do Brasil. E eu vou trabalhar para isso, para que o partido cresça, que o partido seja um partido orgânico, que se discutam as coisas da cidade, e todo mundo dê a sua opinião, e que não seja decisão apenas de 1 ou 2 pessoas. Infelizmente, a grande maioria dos partidos, aqui não é uma crítica só ao meu ex-partido, não, mas uma crítica. A maioria dos partidos fica aí em torno de meia dúzia de pessoas tomar decisão quando não tem um que toma, né? O partido político não pode ser assim. Você tem que ouvir a todos os segmentos, né? Eu estou feliz, eu acho que o partido tem tudo para crescer, eu espero que efetivamente isso aconteça. Para as pessoas até que acompanham o senhor e que até teriam até um voto já direcionado para o senhor, explicar o porquê do senhor não poder vir candidato a prefeito. Essa é uma pergunta que eu estou cansado de responder, né? Há uma vontade muito grande de muitas pessoas que eu seja candidato a prefeito. Eu não vou negar você. Talvez até pelo período que eu fiquei à frente da prefeitura, aqueles 6 meses, deixou muita saudade de muitos servidores municipais, onde eu resolvi muita coisa para os servidores. A Guarda Municipal me é eternamente grata por coisas que eu fiz pela Guarda. O senhor foi responsável por espalhar 192, não foi? Também. Fui eu quem dei continuidade à emergência em casa em todo o município, antes era só numa parte do município. Muita gente é grata porque eu homologuei o PSF, que é um programa fantástico, que eu espero que efetivamente a prefeita consiga implementar, porque isso vai melhorar muito a saúde. Eu estava ouvindo aqui, vendo o doutor Chicão, muita coisa avançou na área de saúde. Tem problema? Tem. Tem problema. Qual é a cidade no Brasil que não tem problema na área de saúde? Tem. Até as cidades mais ricas, como é o caso de Campos, do ponto de vista financeiro, tem problema. Mas tem muita coisa que precisa ser feita de perto. Essa foi uma ótima sacada da prefeita, ao indicar o doutor Chicão a fusão das fundações e dar autonomia para que a fundação veja. Porque muitas vezes o prefeito não sabe o que está acontecendo. E a figura de um vice-prefeito, diante de uma fundação dessa, facilita muito para soluções da área de saúde, principalmente na questão da nova fundação que incluiu o Ferreira Machado e o HGG. Eu mesmo várias vezes fui para dentro do HGG, porque era inconcebível aquele monte de gente no corredor, a prefeitura contratualizando, pagando e não ter vaga. Então, essa foi uma boa
boa alternativa que a prefeita encontrou. Então, eu acho que, do ponto de vista da cidade, eu quero só explicar o seguinte: eu não posso ser candidato a prefeito. Gostaria de ser candidato? Sim. Não vou negar, não vou ser demagogo. Sempre falei que gostaria de ser candidato a prefeito de Campos. Não posso porque a legislação não permite. Ou seja, a Rosinha é minha cunhada. E como cunhada é parente afim em segundo grau, eu só posso ser candidato ao cargo que eu tenho. Ou seja, eu só posso ser candidato a vereador. Então, não há possibilidade jurídica. Ah, mas está em outro partido, vai ser contra. Não pode. Não pode. A questão está lá prevista no Código Civil quando fala do grau de parentesco. Brizola dizia que cunhado não é parente, mas é parente afim em segundo grau. Então, é impossível, do ponto de vista jurídico, que eu seja candidato a prefeito. Lamento, gostaria que muitos que toda hora me param na rua, e isso é uma coisa impressionante, eu diria a você, é uma coisa que eu não consigo andar um metro dentro do supermercado, na rua, onde é que eu vou. E aí, vai ser nosso candidato a prefeito? Eu disse, não, eu não posso. Aí eu explico, então eu quero até aproveitar o seu programa para esclarecer isso. Em princípio, eu vou ser candidato a vereador, para colaborar com o meu partido, mas é uma coisa também que a gente vai analisar mais lá na frente, como eu disse a você, ainda não é o momento. Muitos amigos meus têm se mantido unidos em torno do meu nome, seja para o que for, ou prefeito, ou vereador, e eu vou cumprir o meu papel até o final do ano, se Deus quiser, como presidente da Câmara. Vereador, rapidamente, já são 9h08, coligação com o PPL. Eu sei que é um pouco distante ainda a coligação partidária, mas já tem... Não é distante, não. Muito namoro. Né? A gente já conversou com muitos partidos, mas, como eu disse, é uma decisão que não é minha, é uma decisão partidária, a gente vai se reunir. Mas o presidente, o senhor acha o quê? Quem pode cair para falar? É interessante que o PPL esteja coligado. Sim. É muito difícil, principalmente pelas circunstâncias, o partido que não tem a máquina, que não tem estrutura, que não tem recursos, que é um partido ainda que não tem fonte de recursos nenhuma. A gente está regularizando agora a municipal para ter CNPJ, até para poder as pessoas contribuírem. É muito difícil sobreviver uma eleição se não houver uma coligação. Mas a gente vai ver no momento oportuno. Quando a gente coliga, também aumenta o número de candidatos, isso é uma coisa boa. O coeficiente eleitoral deve ficar na faixa dos 11 mil e pouco, para fazer um vereador. Então é interessante a coligação, mas no momento oportuno a gente vai definir essa questão. Vereador, obrigado pela presença, volte sempre. Eu particularmente gosto de entrevistar o senhor, porque é uma conversa aberta, o senhor vem aqui de peito aberto, querendo saber o que a gente quer, o que a gente libera a gente para perguntar. Quem não libera também não faz diferença, que a gente pergunta do mesmo jeito, mas é mais fácil para a gente quando uma pessoa vem de peito aberto, querendo conversar abertamente, para que o telespectador possa tirar suas conclusões. Obrigado, Valdeceno. Não, eu que agradeço a vocês, muito obrigado. Na verdade, eu acho que essa tinha que ser a postura de qualquer homem público. Quem está na vida pública não tem que temer qualquer tipo de pergunta, nenhuma. Por isso que quando eu chego em qualquer, e não é diferente do que eu fiz aqui, você pode perguntar o que você quiser. Você não tem que ter constrangimento em falar nada. Se você se propõe a ser uma pessoa pública, você tem que ser público nas suas entrevistas, é o que eu procuro fazer. Muito obrigado, aproveitar aí, desejar a todos, provavelmente não vai dar tempo de eu voltar aqui, um Feliz Natal a vocês todos, a população da cidade. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho que a população tem comigo nas ruas, é uma coisa impressionante, eu me impressiono com isso, porque eu sempre fui uma pessoa popular, mas eu não sabia nem que era tanto. Agradecer mesmo por todos aqueles que têm me incentivado, têm me dado força, muitos daqueles que gostam do garotinho, mas que gostam de mim, que me pedem, olha, perdoa, dá tempo e tal, porque isso existe, né? Tem pessoas que gostam de mim e gostam dele, né? E a gente não pode impedir que socorra. Então, eu quero agradecer a todos, desejar um Feliz Natal, muita saúde, muita paz, e continue acompanhando os trabalhos legislativos. Precisa acompanhar para escolher bem aqueles que vão representar na próxima legislatura. Tá certo. Conversamos com o vereador Nelson Naim, ele que é o presidente da Câmara também, veio conversar conosco sobre o que ele fez no ano de 2011, no seu mandato aqui no município de Campos. Você não me pediu, porque eu sei que todo mundo falou, para dar nota. Achou, inclusive, aproveita. Anota. Por favor, eu tenho que interromper. É verdade. Todo mundo você perguntou para dar nota. Tá certo, é isso mesmo. Tá bom, velho. Então, está acompanhando. Aproveitando, na sessão, tem sessão amanhã e quinta, não é isso? Hoje, quarta. Então, assim, por favor, todo o respeito que tem ao senhor, leva uma informação para mim, vereadora Ilson, Altamir Bárbara,
Quelinho, a gente sabe que na situação do Bacelar está um pouco complicado de Dona Penha de saúde, né? Mas esses vereadores e o Rogério Matoso, que nós estamos tentando trazê-lo. Não vieram aqui? Ainda não. Quase pegando lá e o senhor é o 10º vereador a vir. Faltam esses. O Jorginho Pé no Chão disse que não vem mesmo. Então... O Jorginho não gosta da entrevista. Não adianta. Mas a nota? Olha, eu acho o seguinte, a nota quem tem que dar não sou eu. Eu acho que todo homem público, eu acho que seria até demagogia você querer dar a nota a si mesmo. Eu nunca vi ninguém fazer vestibular e dar nota, né? Você vai fazer vestibular para alguém te examinar. Então, eu acho que quem tem que dar nota é a população. A população é que tem, seja através do voto, mesmo que você não seja candidato, pelo reconhecimento que você tem com as pessoas. Então, eu não vou dar nota a mim. Eu acho que seria demagogia de minha parte dizer que eu tenho 1, eu tenho 0, eu tenho 10, eu tenho 20. Eu acho que quem tem que dar nota é a população, verificando a postura daquele que votou, daquele que não votou, aquele que trabalhou, aquele que merece voltar para o cargo que está ou não, pela sua capacidade, pela sua firmeza. Eu acho que quem tem que dar nota é a população. Eu fico feliz em saber que eu acho que eu devo ter uma nota razoável, senão tanta gente não me parava na rua para me abraçar, né? Mas eu acho que a nota quem tem que dar é a população. Tá certo, vereador. Obrigado pela presença. São 9h13. Cláudio Ferreira, tchau. Tchau, acho que hoje não dá mais para nada. Então, não ok, tem, já acabou, agradecendo tchau. aí Não, leco no seu o Luiz, carinho da audiência. Só lembrando que a entrevista do vereador Nelson Naim e também do vice-prefeito, doutor Chicão, vão estar mais tarde, na hora do almoço ali, meio-dia e meia, no site rural.com.br, ok? Vamos então à coluna ponto final, o senhor Luiz Cardoso Barbosa, que é nome... Em 2 prédios do nosso maravilhoso município de Campos. Alerta máximo. Alguns casos de dengue começam a ser registrados no norte e noroeste fluminense. Acendeu a luz amarela e a Secretaria Estadual de Saúde entrou em alerta máximo. Dificilmente o estado vai escapar de uma epidemia da doença neste verão. Então, os municípios têm que fazer a prevenção e montar estruturas para evitar mortes. E nós, principalmente, em casa, também temos essa grande responsabilidade de evitar mortes por dengue. Um grande abraço e até amanhã às 7. Obrigado pela audiência e paciência. Como o grande disse, eu espero você amanhã às 7 horas aqui no programa De Olho na Cidade. Um forte abraço e até lá. Este foi o programa De Olho na Cidade. Oferecimento Instituto de Psicologia Crescer. Conheça a agenda de cursos, palestras e atendimento do ISEC pelo site www.isec.psc.com.br.